Tu não és ainda para mim senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti, e tu também não tens necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Já somos quase 8 bilhões de pessoas, de sujeitos nu, do e ao mundo. O que faz com que cada indivíduo desses se afirme como pessoa única no mundo? Em outros termos, o que faz com que nos tornemos nós mesmos? Indagar sobre estes questionamentos nos remete a pensar a própria humanidade, pois aqui já partimos de um pressuposto de que somos seres humanos. Este pressuposto não questiona o que é o ser humano, o que nos torna humanos, o que faz com que sejamos humanos e como nos tornamos humanos. Apenas uma dúvida: o que faz com que cada indivíduo dito humano se afirme como um humano único no mundo? O que faz com que nos tornemos nós mesmos? O que me faz único no mundo? Olá, jovens. O tema de que vou tratar hoje é sobre processos de subjetivação, subjetividade e a construção do sujeito. Então, a subjetividade não se reduz, como imaginamos, a uma coincidência consigo mesmo, como um princípio de identidade. Nem se confunde com uma interioridade acessada pela reflexão, ou seja, não é apenas o que eu reflito sobre mim ou sobre o outro, mais adiante a gente vai ver que esse outro, não se refere apenas a outro sujeito, a outro indivíduo, a outra pessoa. A subjetividade está para além de um eu, da individualidade, do si mesmo, ela está também para além da compreensão deste outro. Subjetividade, então, não é passível de uma totalização ou de uma centralização do indivíduo. A subjetividade não implica uma posse, mas uma produção incessante, uma produção que não para, que acontece a partir dos encontros que vivenciamos com o outro. Nesse caso, o outro, pode ser compreendido como o outro social, mas também como a natureza, os acontecimentos, a invenção, as invenções, enfim, aquilo que produz efeito no meu corpo, nos corpos, e na maneira de se viver, pode ser compreendido como este grande outro, Subjetividade, então, é essencialmente fabricada e modelada no registro do social, Assim como só é possível haver um sujeito, um humano a partir de um social, essa subjetividade também ela surge a partir desse social. A subjetividade então é compreendida como um processo de produção no qual, comparecem e participam múltiplos componentes. Esses múltiplos componentes que aparecem nesse processo de construção de uma subjetividade são todos, aqueles componentes, que surgem como o outro, como falamos anteriormente. Esse outro pode ser, qualquer espécie de relação, que afeta e que acontece na interação com os sujeitos. Valores, ideias e sentidos ganham um registro singular, tornando-se matéria-prima para a expressão dos efeitos vividos nesse encontro com o outro. Essa produção de subjetividade, da qual o sujeito é um efeito provisório, por que um efeito provisório? Essa subjetividade nunca alcançará uma totalidade, é por isso que o sujeito ele é sempre um sujeito provisório, como diria o filósofo Sartre, o homem é um projeto inacabado, Esse sujeito, esse homem nunca terá, a sua conclusão, porque essa construção subjetiva ela é incessante, ela não para, Logo não há um sujeito, totalmente construído,
porém mantém-se em aberto, uma vez que cada um, ao mesmo tempo em que acolhe os componentes dessa subjetivação, né, em circulação, também os emite, fazendo dessas trocas uma construção coletiva e vívida, né? Então, ao mesmo tempo em que eu recebo essa subjetividade, esses processos de subjetivação, eu também os dissemino, né? Eu afeto e sou afetado, ou melhor, eu sou afetado e afeto ao mesmo tempo. A difusão desses componentes se dá a partir de uma série de instituições, né? Lembrando que instituição são justamente esses conjuntos de regras, normas e valores aceitos e conveniados numa cultura e numa sociedade, praticadas e vigentes em determinado tempo histórico, ou seja, cada momento histórico, cada sociedade, cada cultura mantém as suas próprias instituições, né, sociais da realidade. É nessa dinâmica mutante que os processos de subjetivação vão tomando forma, ou seja, os processos de subjetivação, aqueles que formam e moldam a nossa subjetividade, dependem dos construtos sociais, né? Dependem das realidades e das instituições sociais. Cada cultura, cada sociedade produz e tem seus modos de subjetivação. Esses modos de subjetivação podem tomar as mais diferentes configurações, sendo que essas cooperam para produzir formas de vida e formas de organização sociais distintas e mutantes, ou seja, cada sociedade, cada cultura produz os seus próprios modos de subjetivação, e é justamente esses modos de subjetivação que vão fazer com que as pessoas construam, criem subjetividades diferentes, né? Por subjetividade, então, estamos referindo-nos a uma matéria-prima viva e mutante, a partir da qual é possível experimentar e inventar maneiras diferentes de perceber e compreender o mundo e de agir sobre ele. Portanto, esta subjetividade compreende o homem em todas as suas expressões, né? As visíveis, como os nossos comportamentos, as invisíveis, como os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? As singulares, porque somos como somos, né? E as genéricas, porque somos todos assim. Então, essa subjetividade compreende o homem enquanto corpo, o homem pensamento, o homem afeto, o homem ação, e tudo isso está sintetizado, está resumido, né, nesse pequeno conceito, nessa pequena, né, palavra que carrega, né, inúmeros e grandes significados, né? Subjetividade. Da subjetividade depende o sujeito, ou seja, o sujeito se constitui no dado, na objetividade social. Porém, o sujeito não está dado, ou seja, o sujeito nunca estará concluído, pronto, acabado, né? Como já tínhamos discutido antes, justamente porque esta subjetividade, estes processos de subjetivação nunca estarão concluídos, mas se constitui nos dados da experiência, no contato com os acontecimentos, né, com o outro. Dessa forma, o sujeito não pode ser concebido como uma entidade pronta, mas ele se constitui à medida que é capaz de entrar em contato com essas forças e com as diferenças que elas encarnam, sofrer suas ações e, em alguma medida, atribuir-lhes um sentido. Nesse movimento, parte delas passa a compor o homem, dando uma forma provisória para o lado de dentro. Ou seja, experienciamos o dado, experienciamos essa objetividade social e, ao atribuir-lhe sentidos e significados, criamos um mundo interior, né? E é justamente esse mundo interior, né, composta das mais diversas expressões, né, que chamamos de subjetividade. Mas surge-nos, né, um questionamento: como isso acontece? Justamente através destes processos de subjetivação. Nos diferentes encontros vividos com o outro, exercitamos nossa potência para diferenciarmos de nós mesmos e daqueles que nos cercam. Para que haja a noção de sujeito, é preciso que haja a relação e a diferenciação do dito sujeito com o outro. Lembrando que esse outro é tudo aquilo que não sou eu, seja a pessoa ou objeto existente. Dependendo dos efeitos produzidos pelos encontros com o outro,
o sujeito é praticamente forçado a questionar e a produzir sentidos àquela experiência que emergiu ao acaso e que, sem consulta, desorganizou um modo de viver até então conhecido, né? As psicopatologias, por exemplo, surgem quando esse sujeito não consegue dar sentido e organizar essas experiências, né? Consequentemente, o contato com esse tipo de dado e de acontecimentos geram uma série de estranhamentos, incômodos e angústias. Ou seja, esses sofrimentos existenciais podem surgir quando o sujeito não consegue organizar e dar sentido às suas experiências, a esses dados, né? Por fim, é impossível manter qualquer tipo de controle ou planejamento sobre o que vai emergir enquanto modo de vida, a partir do contato do sujeito com os dados, com o outro. Ou seja, por mais que possamos escolher, de forma consciente ou inconsciente, os processos de subjetivação, é importante ter controle sobre os efeitos que estes modos terão na construção da nossa subjetividade. Se o sujeito se constitui no dado, somente há, portanto, sujeito prático, pois o sujeito é uma eterna produção viva de si no encontro com o outro.